A natureza da vida é tal. Por favor, sente-se. Se você for lá fora no jardim e tentar pegar uma formiga, a formiga da Banaras Hindu University, que nasceu aqui, que cresceu aqui, e provavelmente ela morrerá aqui. Essa formiga da BHU, se você tentar pegá-la, ela dirá, ok, para o inferno com a minha vida, ok, me esmague se você quiser. É isso mesmo? Ela fará de tudo para se proteger. Ela valoriza sua vida, não é? Muito ou não? Pequena criaturinha, que nós talvez nem notamos, nós podemos pisar nela sem nem mesmo vê-la, infelizmente. Mas ela valoriza a sua vida imensamente? Sim ou não? Ela tem a chama. Mas você, um ser humano, pelo menos nesse planeta, você é o pico da evolução, pelo menos fisiologicamente. Sim? Em outros aspectos comportamentais, podemos talvez ter questões. Mas fisiologicamente, pelo menos, a criatura mais evoluída no planeta. O que a criatura mais evoluída no planeta significa é que possui o sistema neurológico mais complexo e o mais alto nível de capacidade cerebral. Isso significa que você pode pensar, você pode se lembrar, você tem memória, você tem um senso muito vívido de memória e um fantástico senso de imaginação. Uma formiga não tem um senso de memória tão vívido, nem ela tem uma grande imaginação. Ela tem algum, mas ela tem uma presença de espírito sobre a vida de que ela está vivendo. Porque os sistemas educacionais pelos quais você está passando, desde o nível do jardim de infância, são tais que se trata de tudo, exceto de você. É sobre todo o resto. Alguém é PhD em turismo, alguém é PhD em biotecnologia, alguém é PhD em alguma coisa. Nada sobre este. Como isso funciona? Não é dada nenhuma atenção. Um ser humano funciona. Você sabe, você tem um templo de Kalabhairava aqui. O que isso significa é, um ser humano existe em 3 momentos. Ele vive por causa da riqueza de sua memória. Quão rica é sua memória determina o que você fará e o que você não fará agora, não é? Então a memória é importante. A experiência atual é importante. E quão vívida é sua imaginação para o amanhã é muito importante. No momento, o problema é que estas coisas todas se confundiram. Por quê? A disciplina sobre a capacidade simplesmente não aconteceu. Nada foi ensinado às nossas crianças que é preciso haver. Disciplina significa as pessoas pensam em uma disciplina inglesa caminhando assim como idiotas. A disciplina sobre a capacidade não está lá. Por causa disso, sua própria mente se volta contra você. O que aconteceu há 10 anos atrás, você ainda sofre. Olá? O que pode acontecer depois de amanhã, você já sofre. Porque não há disciplina sobre a capacidade. Você não sabe como usar sua memória, você não sabe como usar sua imaginação, sua memória faz você sofrer, sua imaginação faz você sofrer, e você pensa que está sofrendo sua vida. Você não está sofrendo sua vida, você está apenas sofrendo das 2 maiores faculdades do ser humano, um vívido senso de memória e um fantástico senso de imaginação, não é? Se você sofre das maiores faculdades que possui, o que podemos fazer com você? Se você sofre de uma doença, compreensível. Se você sofre de uma deficiência, compreensível. Se você sofre da sua capacidade, um caso sem esperança. Sim ou não? Você está sofrendo das suas capacidades. Se você está sofrendo de sua deficiência, tudo bem. Você está sofrendo das suas capacidades. Eu tenho que contar isso. Cerca de 4, 5 meses atrás, eu acho, você deve ter visto no noticiário, uma moça de 34 anos, que era âncora de televisão em Hyderabad, pulou da janela do 5º andar, se matou, deixou um bilhete.
Ninguém é responsável pela minha morte. Meu cérebro é meu inimigo. Quantos milhões de anos foram necessários para levar esse cérebro a esse tamanho? E agora ele se torna seu inimigo. Ela expressou isso, mas isso é verdade. Com quase 90% dos seres humanos, eles estão sofrendo da sua própria inteligência, não é? Se você tirar metade do cérebro deles, eles ficarão em paz. Sim. E é por isso que um monte de idiotas está dizendo que o objetivo final da vida é a paz de espírito. Tais pessoas somente descansarão em paz. Agora você, jovem rapaz, a vida universitária, se alguém não estiver te pressionando o tempo todo, poderia se tornar fácil demais, você sabe? Até eu me lembro, quando fui para a universidade, na maioria das vezes, estávamos na cantina ou no jardim. A parte mais fácil da minha vida foi a universidade. Eu sei que ninguém vai gostar, mas acho que esse tempo na universidade deve ser reduzido. A menos que alguém esteja produzindo algo brilhante, eles devem ser descartados dentro de 3 a 4 anos, todos. Se eles estiverem fazendo algo muito concentrado e muito intenso, eles devem permanecer. Caso contrário, veja, isso é tudo que estou dizendo a todos vocês, jovens. Faça o que quiser em sua vida, mas você deve estar intensamente concentrado em algo. Se você não está investindo em nada na sua vida, ela simplesmente será desperdiçada, porque, como ele disse bem no começo, um ingrediente básico da sua vida é o tempo, e ele está apenas passando. Você já está 2 horas mais perto do seu túmulo desde que cheguei aqui. Sim ou não? 2 horas mais perto de Manikarnika. Sim ou não? Sim, sim, você não é imortal. É apenas uma quantidade limitada de tempo. Você é uma vida preciosa, estou perguntando. Sua vida é preciosa para você? Então você deve decidir. Onde deseja investir essa vida, se essa for preciosa? Se isso não vale nada, descarte-a em algum lugar. Se isso é precioso, invista em algo que vale a pena, não é? Então, se você investir isso em algo que vale a pena, não uma chama, você estará incendiado o tempo todo. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Então, o Punya Puja é para dar vida à casa. O espaço da casa deve ganhar vida. E agora foi descoberto que também mata certos tipos de bactérias no ar e também nas superfícies. Essa é uma parte muito importante para, sabe, evitar infecções e coisas do gênero. Na cultura indiana, há toda uma atenção ao formato e ao tamanho do cômodo em que você mora, porque o formato e o tamanho do cômodo, de certa forma, se não for muito ventilado, quando digo muito ventilado, de ambos os lados, as 2 paredes estão abertas, e está acontecendo, então é como se fosse ao ar livre. É diferente, a maioria das casas não são feitas dessa maneira. Então, diferentes formas e tamanhos criam diferentes tipos de estruturas de energia. Essas estruturas de energia podem, se elas se tornam muito fortes, elas podem determinar seu estado psicológico e emocional, o que pode tanto ser favorável ou se tornar um impedimento para quem você quer ser. Então, certas substâncias, como o sândalo, na Índia, existe algo chamado sambrani, que é uma coisa muito poderosa, que é usado até mesmo quando as pessoas estão doentes. A primeira coisa que elas fazem é isso, e agora foi descoberto que ele também mata certos tipos de bactérias
no ar e também nas superfícies, principalmente se houver uma pessoa doente na casa, sambrani por todas as partes. Isso tem um forte impacto na atmosfera. Não é necessariamente uma fragrância, é um tipo diferente de coisa que clarifica o ar. Isso faz com que a atmosfera pareça mais viva. Fundamentalmente, quaisquer que sejam as estruturas existentes, elas farão com que o interior se pareça com o exterior. Apenas um leve sambrani na casa fará com que você sinta que, embora esteja em um ambiente fechado, a sensação é de ar livre, pois é um espaço não estruturado. Especialmente se ocorrer uma morte na família, o sambrani é queimado por até 11 ou 12 dias, porque eles querem limpar completamente o ar. O incenso tem um certo impacto, mas não exagere. É possível usá-lo de maneira sensata, mas, atualmente, o incenso está sendo feito com produtos químicos. Melhor não queimar essas coisas. É muito importante antes de... Você já tem bastante coisa química acontecendo na rua, na indústria, no chão de fábrica em que talvez você esteja trabalhando, onde quer que seja, há bastante química flutuando por aí. Pelo menos em sua casa, não queime incensos feitos quimicamente, pois acho que quase 70% ou 80% do que está disponível no mercado hoje é químico. Você deve verificar antes de acender um. Isso é muito importante porque dentro dos recintos fechados, se você queimar produtos químicos, bem, o impacto negativo disso é muito grande, portanto deve ser resina natural ou alguns outros óleos, óleos essenciais e outras coisas que podem fazer a diferença. Uma suave diferença, se você precisar desse tipo de diferença, sem dúvida ajuda. Então, geralmente na cultura yógica, nas ciências yógicas, vemos a vida como uma composição de 5 elementos básicos: terra, fogo, água, vento e espaço. Nesse sentido, o fogo é um aspecto muito importante na criação desta vida. Portanto, o fogo é visto como um elemento significativo que faz a vida acontecer. Não é a única coisa, todos os 5 são importantes, mas quando se trata de proteção, o fogo é sempre muito importante. Então isso faz parte. Todos os dias de sua vida, você deve acender uma lamparina a óleo e permanecer na presença dela por um certo tempo, porque ela afastará muitas coisas, limpará muitas coisas em seu sistema. Essa é uma parte muito importante, sabe, para evitar infecções e coisas do gênero. Se for transmissível pelo ar, principalmente se for transmissível pelo ar, ter fogo ao seu redor vai ajudar. Deve haver algum tipo de luz queimando ao seu redor em algum lugar próximo. Isso fará maravilhas por você. Por favor, experimente e veja. Se você dormir, se puder encontrar um lugar seguro em seu quarto onde uma pequena lamparina a óleo esteja queimando, você verá que isso fará muita diferença para você. O simples fato de estar na presença desse fogo já faz uma grande diferença. A ciência do yoga estabelece isso claramente, e sabemos disso por nossa experiência. Ao ter um pequeno pedaço de fogo na forma de uma lamparina queimando perto de você, você verá que, especialmente quando não está bem fisicamente, é muito importante ter isso. You know what's punya? Você sabe o que é punya? O que é chamado de punya papa, infelizmente foi mal interpretado durante algum tempo. Punya papa significa esses tipos de ações, ações que o levam para baixo, ações que, sabe, aumentam a efervescência de vida dentro de você, ou ações que o levam para a inércia da vida.
Portanto, o Punya Puja é para dar vida à casa. O espaço da casa deve ganhar vida. Se você viveu dessa forma em sua casa, que a cada momento você está ativo, com amor e luz dentro de você, então não será necessário nenhum Punya Puja. Mas hoje em dia, você construiu casas que são tão grandes que é muito difícil torná-las vivas apenas vivendo. Se você tivesse apenas uma casa de um cômodo e vivesse com um enorme senso de amor e alegria, você poderia facilmente mantê-la bem viva. Mas hoje sua casa tem de 10 a 15 cômodos. É muito difícil para qualquer ser humano mantê-la viva. De certa forma, se você não der vida a ela, aos poucos, ao entrar em certas partes de sua casa, você verá que se sentirá como em um caixão. Portanto, o Punya Puja de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, a iluminaria. Ou seja, você tem o espaço ao seu redor vivo e ele te dá suporte. Portanto, o Punya Puja é uma forma de consagrar a sua casa, toda a casa, cada parte dela, para que haja uma sensação de vivacidade e energia, de 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 energia. Swamiji, como sair do vício? Perdão? Vício, como fumar, beber, coisas assim. Não, porque nós sabemos que é uma coisa ruim, mas somos viciados em fazer aquilo. Eu não sei, porque eu vou jogar tênis, Perdão? Eu faço esportes também, mas às vezes eu fumo regularmente, uma vez a cada 3 horas, ou uma vez a cada 2 horas, ou algo assim. Mas eu sei que é uma coisa ruim, eu tenho que sair disso. Eu não disse que é uma coisa ruim. Não acho que seja bom ou ruim. Fumar é apenas uma grande estupidez. Não é bom ou ruim, é apenas estúpido, porque essa máquina aqui não foi feita para fumar. Essa é uma máquina ecologicamente correta. Mas agora, você está transformando ela numa máquina de fumaça. E isso é estúpido, não é? Uma máquina boa, muito eficiente, e você faz dela uma máquina ineficiente. Isso não é estúpido? Isso é bom ou ruim? Não existe isso. Sim, nós sabemos que é ruim, mas... Veja, essa é a questão. No momento em que você a chama de ruim, você não pode se livrar dela. Veja, o véu sabe que é ruim. Por que você está titulando as coisas daquilo que elas não são? É só estúpido, apenas isso. Se você vê que algo é estúpido, você não pode ficar fazendo isso diariamente. Em algum lugar, você se sente mais esperto que as outras pessoas. Sim? Não, por causa do sabor. Veja agora, lentamente no mundo as pessoas ficaram contra você. Apenas 10 anos atrás, se você soltasse fumaça na cara de alguém, você se sentiria ótimo e eles se sentiriam estúpidos. Agora a equação se inverteu nos últimos 10 anos, não foi? Não é? Então, em algum lugar, você pensou que era uma coisa esperta de se fazer. Quando você era uma criança de 10 anos, você queria fumar e soltar a fumaça na cara de alguém. Parecia uma coisa esperta de se fazer. Diga-me você, fumar, uma máquina que não fuma, ser transformada em fumante? Neste momento, estamos trabalhando duro para fazer com que nossos carros emitam menos fumaça, não é? Uma quantidade enorme de pesquisa sobre combustíveis e motores, tudo está acontecendo para fazer nossos carros emitirem menos fumaça, não é? Uma máquina não fumante, se você faz ela soltar fumaça, isso é uma coisa estúpida ou inteligente? Estúpida. Fale alto, é isso. Estúpida. Se você perceber isso, lentamente você vai deixar para lá. Agora, há um certo fator químico nisso. A sua química se tornou dependente de nicotina ou cafeína ou do que quer que seja. Mas vamos mudar isso. Você simplesmente perceberá ao fazer Shambhavi Mahamudra que de repente todo o seu sistema estará tão ativo que a necessidade de fumar, a necessidade de tomar café, chá preto, tudo simplesmente se evapora. Agora, se você fizer isso, será só pelo prazer. Um dia você sente vontade de tomar café e toma. Um dia você sente vontade de fumar e fuma. Isso é com você, mas a compulsão terá desaparecido. A dependência fisiológica terá desaparecido. Com a prática, realizaremos isso, mas primeiro você vê que é estúpido fazer isso.
Como contrabalancear o poder das estruturas sociais impostas pela cultura popular? Parece que, às vezes, ela mantém a juventude na ignorância e a faz ter uma percepção superficial do seu valor próprio. E também leva pessoas a comportamentos destrutivos, como drogas e álcool, porque isso é tão legal. É impossível escapar. O que fazer? Estou vendo que essa é uma pergunta popular. Veja, em vez de olhar para essas coisas como um moralista, se é certo ou errado, porque nunca fomos capazes de realmente decidir o que é certo e o que é errado, não é? Durante milhares de anos debatemos sobre as mesmas coisas sem sermos capazes de chegar ao que é verdadeiramente certo e ao que é verdadeiramente errado. Uma geração pensa, é isso, a próxima pensa, isso é um lixo. Sim ou não? O tempo todo. Então vejamos assim, para aprimorar sua vida, esse é o objetivo, é a razão pela qual você está na universidade, que de alguma forma você quer aprimorar a sua vida, não é? Olá? Bem, uma pessoa quer dinheiro, outra pessoa quer riqueza, outra pessoa quer conhecimento, outra pessoa quer relações, outra pessoa quer amor. Por quê? Porque você acredita que isso vai aprimorar a sua vida de alguma forma, sim ou não? Sim. Aprimoramento da vida. Nós não estamos procurando por dinheiro, poder, amor, nada. Na verdade, estamos procurando como este pode ser um pouco mais do que ele é agora, não é? Então, se você quiser ser um pouco mais, não é importante que todas as suas potencialidades sejam um pouco mais elevadas do que são agora? Só estou falando sobre maneiras simples de ver as coisas. Suponha que você pudesse ver melhor do que está vendo agora. A sua vida não seria um pouco melhor? Sim ou não? Se você pudesse pensar melhor, ver as coisas melhor mentalmente, a sua vida não seria aprimorada? Assim, essencialmente, o aprimoramento de suas potencialidades é o aprimoramento da vida de diversas maneiras. Essa questão está em toda parte. Os jovens na Índia me perguntam o tempo todo, Sadhguru, você tem influência no governo? Por que você não legaliza a maconha pra gente? Eu disse, por que a maconha? Eu vou legalizar a cocaína também. Vocês querem metanfetamina, então vamos legalizá-la também. Qual é o problema? O problema é apenas esse. Então eu perguntei a eles, veja, eu vou levar você sabe, eu sou um piloto licenciado. Então, não eu, mas arranjaremos outro piloto para você. Num avião pequeno, o piloto vai levar você para um belo passeio, mas o piloto está chapado. Você quer voar? Não, eles não dizem não. Eles dizem, porque eles acham que fumando eles estão voando. Eu digo, ok, vocês não estão entendendo. Você precisa de uma cirurgia importante. E o cirurgião chega realmente chapado. Você quer ser operado? Ah, não. Então você entende que isso diminui as suas potencialidades. Se você acha que diminuindo as suas potencialidades vai se tornar melhor, então boa sorte. Boa sorte, porque você vai precisar de muita sorte e muitas bênçãos, porque você, com certeza, não vai viver da sua própria competência. Sim ou não? É por isso que eu acho que todos estão falando tanto de empatia, de compaixão, porque eles não querem viver de sua própria competência. Eles precisam que outras pessoas o empurrem o tempo inteiro. Agora, quando você diminui as suas potencialidades, a sua vida fica reduzida ou mais elevada? Mais reduzida. Então, nunca mais use a expressão ficar alto. Diga, quando eu fumo, eu fico baixo. Essa não é uma questão moral para mim. Não tenho nenhuma moralidade em mim. Mas a vida deve funcionar, não é? Suponha que os meus olhos fiquem turvos. Eu vou viver melhor? Estou perguntando. Olá? Se minha mente ficar turva, eu vou viver melhor? Por que as pessoas acham que ao diminuírem suas potencialidades, a vida fica elevada? Não, não fica.
Ela só lhe dá uma ilusão como essa, pela qual você pagará um preço. Nessa fase da sua vida, você deve procurar pelas coisas que vão aumentar as suas potencialidades e não diminuir as suas potencialidades, não é? Se você estiver interessado, venha, eu lhe mostro. Olhe para os meus olhos, eu estou sempre chapado. Sim, olhe para mim. Nunca toquei na substância, porque a maior fábrica de químicos do planeta está aqui. Olá? A questão é apenas que se você está em êxtase ou ansioso, isto é determinado por se você é um bom gerente deste aqui ou se você é um péssimo gerente. É só isso que está determinando isto. Se você é um péssimo gerente, você está importando químicos de fora. Se você é um bom gerente, você está conduzindo este aqui da maneira que você quer e está irradiante o tempo todo. Existe um ficar alto que é quando você pode ver melhor, ouvir melhor, pensar melhor, visualizar melhor. Existe um ficar incrivelmente alto com a vida. Quero que você conheça esse alto, não um alto enevoado. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. A única coisa que você precisa fazer é simplesmente ser da maneira que você quer ser, como você quer ser. Isso é tudo. É simples assim, mas também é muito distante. Não é? É simples assim. Afinal de contas, você quer ser alegre? Apenas seja assim, quem está lhe impedindo? Não, não, eles estão fazendo isso. Veja, agora você não quer que eles façam o que eles querem fazer. Mas você quer fazer o que você quer fazer. Isso é um problema. Se você quer fazer o que quer fazer, você também deve ficar bem com todos fazendo o que querem fazer. Essa é a única maneira, porque a liberdade é uma via de mão dupla, não é? Sim. Agora, alguém está lhe torturando fisicamente? Se for esse o caso, você vem, nós o levaremos embora. Porque, neste caso, você precisa ser protegido. Ninguém está lhe torturando fisicamente, eles apenas estão fazendo o que querem fazer, eles estão dizendo o que querem dizer. Ou só dizem o que sabem, não é? Então, quem está causando a confusão dentro de você? Você mesmo. Porque em algum lugar você acredita que se você se zanga, se você fica infeliz, isso pode valer a pena. E às vezes compensa. Se há mais pessoas infelizes perto de você, que valorizam sua infelicidade, compensa, não compensa? Sim. Se você se mostra infeliz em casa, você consegue muitas coisas. Caso você seja alegre, talvez você não consiga. Não é mesmo? Então, você aprendeu um truque. Mas o que você precisa entender é que este truque é uma faca de dois gumes. Se você é infeliz, independente do que você consiga, isso não terá valor algum. Se você é alegre, você não recebe nada, quem se importa? Então, isso não é um truque só seu. Todo mundo à sua volta sempre fez este truque. E você pensava que tinha de ser assim. Mas o que é que você quer? Você quer ser alegre ou infeliz? Então, simplesmente seja da maneira que você quer ser. Isso fere alguém? Isso fere alguém? Não. Agora eu quero fumar. Se eu fumar, agora isso vai causar algum incômodo em alguém? Eu só quero ser feliz. Isso está ferindo alguém ou alguma coisa? Está, eu pergunto. Então seja do jeito que você quer ser, quem o está impedindo? Você não pode fazer tudo o que deseja fazer, mas você pode ser da maneira que quer ser, não é mesmo? Sim? Alguém pode impedi-lo? Os outros nem precisam saber que você está alegre. Se eles gostam de um rosto infeliz, dê a eles. Se eles gostam de rostos infelizes, dê a eles, mas você ainda pode ser alegre, não é?
Mas agora nós vamos experimentar, ok? Agora mesmo, muitos rostos parecem alegres. Quero que você mantenha a mesma alegria e pareça infeliz. Faça isso agora. Faça isso agora. Deixe-me ver. Não sorria para mim. Me mostre uma cara triste, estando alegre internamente. Você precisa praticar. Por favor, faça. Veja, isso será necessário na sua casa. Se você está o tempo todo ha 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 ha, eles vão ficar loucos. Às vezes eles esperam uma cara triste. O que há de tão espiritual em você, todo esse maldito yoga, hi e tudo mais? Qual é o problema? A ação deve ser da maneira que a situação exige. Eu não venho insistindo nisso o tempo todo. Mas, me conta, qual vem primeiro? Seu jeito de ser vem primeiro ou a ação? O que vem primeiro? O seu jeito de ser? Então, se você diz, eu quero ser alegre, estabeleça isso. Haja como a situação exige. Algumas pessoas gostam de infelicidade, algumas pessoas gostam de rir, algumas pessoas gostam de chorar. Faça isso, eu faço tudo. Por favor, pratique a vida neste satsanga, é por isso que você está aqui. O encontro com a verdade, sabe? Isso tende a acontecer aqui, não depois que for para casa. O que estou falando é que tudo o que você faz, na verdade, é atuação, não é mesmo? Ou você faz isso de maneira consciente, ou faz de maneira compulsiva. Se fizer compulsivamente, você pensa que é real, mas na verdade é uma atuação, não é mesmo? Tudo é produzido na sua cabeça, não é mesmo? O que quer que você faça. Então, de qualquer maneira, é uma atuação. Então, você quer fazer conscientemente ou quer fazer compulsivamente? Essas são as escolhas? Então você faz compulsivamente e pensa que é real. Essa é uma maneira tola de existir. É de qualquer maneira um ato. Ao menos o faça conscientemente. E então a vida será bela. Se o fizer compulsivamente, vai parecer uma armadilha. Não é uma armadilha. A vida não é uma armadilha. Porque a saída está sempre lá, escancarada. É ou não é? É ou não é? A vida não é uma armadilha, a saída está sempre aberta, todos estão tentando esquivar da saída. Não? Então, se a saída estava fechada, só então você pode chamar de armadilha, não é mesmo? A saída está sempre escancarada, por um momento, se não tomar cuidado, você estará morto. A saída está escancarada. Toda a sua vida é, de alguma maneira, não chegar na saída. Não é mesmo? Então não é uma armadilha. É só que, se você acha que suas ações são todas reais, então vai parecer uma armadilha. O que quer que pense, sinta e faça, é sua ação, não é mesmo? Sim ou não? Quando você não percebe que é sua ação, você acha que são instruções dadas por Deus, você vai começar ouvindo vozes. Quando você ouve vozes, fica muito claro que você precisa de tratamento. Então, se você perguntar para si, isso deve ser o mais agradável possível, não é mesmo? Sim? Você quer conhecer o mais alto estado de prazer, não é mesmo? Então, quem o está impedindo? Não, mas eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo o que querem. Seja da maneira que você quer ser. Se você estabelecer seu modo de ser, então tudo o que fizer será apenas uma questão da situação. Dependendo do tipo de situação existente, agimos de acordo. Não, eu quero fazer minhas próprias coisas. Não existe isso de fazer suas próprias coisas. Não, quero me tornar um profissional de TI. Não existe isso. Por ter nascido na Índia de hoje, você está pensando em ser profissional de TI? Suponha que você tenha nascido aqui há 1000 anos. Você estaria pensando em ficar pescando no oceano, não é? É ou não é? A ação é conforme a situação exige e permite, não é mesmo?
A maneira de ser é sua. Se você decidiu como ser, seja assim, desempenhe as ações que forem necessárias. Nischala Tattve. Jivan Mukti significa para aquele que é inabalável em sua intenção. Para ele, a libertação não pode ser negada. A única razão pela qual a maior parte da humanidade segue a vida, vive a vida às cegas, sem saber qual direção tomar, é porque eles continuam mudando a direção de suas vidas com muita frequência. Eles podem não mudar de fato a direção de suas vidas, mas em suas mentes e emoções, ela continua mudando, mudando e mudando. A própria natureza da existência é tal. Hoje também é um fato científico, mas essa é a experiência de todo yogi, que nessa existência há a energia e a consciência. Não existe tal coisa como matéria física. A matéria física, como você a conhece hoje, são apenas padrões de energia concentrados. Hoje, isso é ciência estabelecida. Mas há mais de 40 mil anos, quando Shiva falou, ele falou claramente. Seu envolvimento estava na consciência absoluta ou na energia, nunca na matéria física, porque ele não a considerava real. E ele falou assim, muito claramente, sem qualquer ambiguidade a respeito. Portanto, essas são as duas únicas coisas com as quais uma pessoa precisa lidar. Por que você não nos contou? Nós não teríamos feito o Surya Namaskar hoje de manhã. Você não está fazendo o Surya Namaskar para criar músculos? Se você tiver que conhecer a energia, agora mesmo, ela está concentrada na forma desse corpo. Somente se você usá-la de uma certa maneira, ela vibrará intensamente. Caso contrário, ela permanecerá como um amontoado de terra. Se isso tem que permanecer aqui e vibrar, então deve ser mantido de uma certa maneira. Então, seja qual for o sadhana físico que você está fazendo, não é para criar músculos, não para que quando você for para casa, você possa dominar as pessoas em casa. Estou dizendo às mulheres, vocês podem ser mais fortes do que eles. 90 dias de sadhana, você poderia ser realmente mais forte do que... Se suas energias puderem se tornar um estrondo e sua mente estiver focada, então, isso crescerá apenas nessa direção. Porque a mente está mudando e mudando e mudando o foco, ela não sabe para qual caminho crescer. A própria vida dentro de você está confusa, ela não sabe para que lado ir. Eu diria, mais de
95. Na verdade, acho que é 99, mas para que não esteja errado, pelo menos 95% da energia humana é desperdiçada, é simplesmente desperdiçada, porque a maioria dos seres humanos não consegue manter nada em seu foco por uma quantidade substancial de tempo. Do contrário, cada um deles abriria uma nova janela, uma nova porta para algo diferente. 7 bilhões de pessoas, se elas tivessem todas, se tivessem suas mentes e a consciência focadas, tudo, apenas tudo teria que acontecer. Nada ficaria inexplorado, absolutamente tudo. Se alguém mantém sua mente, suas energias e sua consciência organizadas em uma direção por um certo período de tempo, ele não apenas percebe a natureza dessa vida. As 84 criações passadas que aconteceram, elas também estão aqui. Tudo poderia ser explorado pela consciência humana. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. O que você precisa fazer no mundo é diferente. Como você o faz é diferente. Quando você fala de pressão, você não está falando sobre o que fazer e o que não fazer. Você está falando sobre o como fazer na vida. Se gerenciar uma escola de design está se tornando uma grande pressão, viver como o que quer que seja um empresário está se tornando uma pressão, não faça, vá simplesmente caminhar na praia. Mas lá também existe pressão, não é mesmo? Então a pressão não é por causa do trabalho ou do cargo que você assumiu. A pressão e o estresse ocorrem porque você não sabe como conduzir seu corpo, como conduzir sua mente e como conduzir suas emoções. Este mecanismo humano, este é o dispositivo mais sofisticado do planeta. Você leu o manual do usuário? O problema todo é esse. Se você souber lidar com isso, as situações externas serão uma brincadeira. Até que ponto você consegue fazer esse jogo? Talvez você não consiga jogar como eu jogo, mas você vai jogar até a sua capacidade máxima e está tudo bem. Você não precisa jogar como outra pessoa, mas você deve jogar o melhor da sua capacidade. Se isso não for explorado, quando você estiver sob pressão, isso não será explorado. Quando você está sob pressão, quando está estressado, você não vive na sua capacidade plena. Até mesmo coisas bobas não podem ser feitas quando você está sob pressão. Se você estiver em um certo nível de calma e doçura dentro de si, seu corpo e sua inteligência trabalharão no seu melhor. Então, isso é sobre jogar com esta vida. Não é sobre provar algo para alguém. É só que, se você quiser ser bem-sucedido, é apenas o sucesso que no final todas as pessoas ao seu redor irão respeitar, ok? Se quiser ser bem-sucedido, você deve aprender a explorar seu corpo físico e sua mente no máximo que for possível. São apenas duas coisas. E, claro, explorar as situações externas, mas explorar as situações externas depende essencialmente de quão bem você consegue explorar a sua própria inteligência e o seu corpo. Agora, quando você está criando pressão, em um certo nível, quer dizer que sua inteligência se virou contra você. Não está trabalhando para você, está trabalhando contra você. Ninguém precisa lhe fazer infeliz, você está em autoajuda. Então você está dizendo que a felicidade só virá quando atingirmos o sucesso? Não, eu não disse nada disso. Estou dizendo
que somente quando você estiver feliz, seu corpo e sua mente funcionarão da melhor forma. Se eles funcionarão da melhor forma, depende da sua competência individual e das situações ao seu redor, como elas se desenrolam. O seu sucesso não se trata apenas de sua competência, também existe a situação. A forma como todas essas coisas se combinam é o que levará a um certo nível de sucesso. Portanto, estou falando que a maneira como você é o primeiro passo, o que você faz é o segundo passo. Mas todo mundo está tentando resolver ao contrário, e isso nunca vai dar certo. Certo, 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 certo. Você sabe, no mundo, estamos construindo infraestrutura médica de tal maneira que, hoje, todos estamos esperando que algum dia estaremos todos seriamente doentes. Não precisa ser assim. Se você mora com Narmadaji, não precisa ser assim. E não apenas ela, há muitas outras. Não é necessário que seja assim se você sabe como gerenciar os elementos, se não todos eles. É muito fácil trazer a água e o ar para o seu controle. Esses são dois elementos que são facilmente acessíveis. Se você fizer bem essa combinação e está minimamente consciente sobre o que você consome, você nunca irá ao médico. Houve um tempo, para toda a cidade costumava haver um médico e era suficiente. Hoje, toda a rua tem 5 médicos e isso não é suficiente. Isso mostra como estamos vivendo. Quando esquecemos como viver, quando não respeitamos o que faz a nossa vida. A terra em que caminhamos, o ar que respiramos, a água que bebemos, o próprio céu que nos mantém no lugar, quando não temos respeito e reverência por isso, como eles se comportam dentro de nós é muito diferente. Hoje, existem evidências científicas substanciais para mostrar que a água tem uma memória tremenda. Se você apenas gerar um pensamento olhando para a água, a estrutura molecular da água mudará. Apenas um olhar, a estrutura molecular da água mudará. Se você tocá-la, ela mudará. Como você a toca é muito importante. Então, agora, por exemplo, eles a mantêm em um recipiente de cobre, com uma flor em cima. Por quê? Esse é o Deus. Que outro Deus? Se você não bebe água por um dia, esse é o único Deus. Nenhum outro Deus, não é? Então, como você trata a água? A memória permanece por um longo período. Portanto, antes de consumi-la, ou antes dela tocar nosso corpo, como tratamos a água, muda a qualidade de tudo em nosso sistema. Essa é uma ciência que sempre soubemos. Mas hoje a ciência moderna tem feito uma enorme quantidade de experimentação sobre isso. Agora eles estão dizendo que a água é um computador líquido. O volume de memória e inteligência que ela carrega por si mesma é um computador líquido. Isso é o que eles estão dizendo, é um computador fluido. Nós sempre soubemos disso. O que é chamado de Tirt. Por conta de uma gota de água, as pessoas vão e ficam em um templo. É, porque ela tem a memória do divino. Você quer colocar isso no seu sistema. Se a divindade é poderosa e a água tocou a divindade, ela tem a memória do divino. Você quer que isso entre no seu sistema. Mas estar em um espaço puro como esse é uma bênção. Existem certas maneiras pelas quais você pode estar na água. Se alguém fizer isso, todas as doenças crônicas desaparecerão. Existem doenças infecciosas e doenças crônicas. Doenças infecciosas são uma invasão externa. Outros organismos estão entrando em nosso corpo e nos perturbando. Para isso, você precisa de um médico. Você precisa de guerra, precisa bombardeá-los para fora. Guerra química, normalmente é o que estamos fazendo. Porém, mais de 70% das doenças humanas são autogeradas. Nós fabricamos isso dentro do nosso sistema. Isso é simplesmente porque, fundamentalmente, a maneira como tratamos os elementos dentro de nós mesmos e ao nosso redor. A chamada vida moderna não tem absolutamente nenhuma reverência às substâncias que compõem nossa vida. O material gerador da vida está sendo maltratado e estamos esperando que ele se comporte bem dentro de nós e não irá. Então, estando aqui em Narmada, é hora de trazermos de volta essa cultura, porque
Ela fez um círculo completo. Agora a ciência moderna está insistindo que a água, a maneira como você a trata, é a maneira como ela se comportará dentro de você. E devemos aprender a tratá-la bem, se queremos estar saudáveis, se queremos estar bem, se queremos ser bem-sucedidos, se queremos ser prósperos. Para todas essas coisas, é importante que os elementos dentro de você cooperem. Se eles não cooperarem, nada funcionará. As pessoas aprenderam a usar energias para causar danos às outras pessoas. Este será o pior karma. Nunca faça mau uso disso. Alguns de vocês pensam que farão uma grande coisa curando alguém. Se a cada momento de sua vida você resolver o quebra-cabeça kármico, 90%. Para os 10% restantes, eu estarei lá. Karma significa ação. Existem 4 tipos de ação: física, mental, emocional e energética. De todas essas coisas, a ação energética é a mais importante, e a mais duradoura, e a mais libertadora, se você usá-la da maneira correta. Se você usá-la da maneira errada, a ação energética, que é imprópria, pode ter muito mais impacto na vida de alguém do que as ações físicas impróprias, do que as ações mentais impróprias, do que as ações emocionais impróprias. Então, o que eu quero dizer com ações energéticas impróprias? Uma coisa é, infelizmente, eu tive que testemunhar algumas coisas que eu não gostaria de ter testemunhado. Certas pessoas tentando fazer mau uso de um pouco de flexibilidade na energia que veio com uma certa prática de yoga ou com uma certa iniciação em especial. Existem algumas pessoas muito espertas que, quando você as inicia, quando acabam de receber aquilo, quando estão explodindo de energia, elas querem usá-la para outra coisa. Elas querem canalizá-la para impressionar os seus vizinhos, ou para ganhar algum dinheiro com isso, ou de alguma forma usá-la. Elas tentam fazer outra coisa daquilo que lhes foi oferecido para o seu bem-estar. Isso pode acontecer. Ou um exemplo melhor seria... Veja, há muitas maneiras de realizar uma ação negativa. Uma coisa é, digamos que você se senta aqui e pensa que alguém que você não gosta deve morrer. Ou você até pensa em como matá-lo. Isso tem um certo nível de impacto em você. Em outro nível, você tem um pensamento, mas não apenas um pensamento, uma emoção forte. Agora isso tem um impacto muito mais profundo sobre você. Você age de acordo com esse pensamento e emoção e, de fato, executa a ação. Então isso tem um impacto muito mais profundo em você. Agora, você entende que, se você realizar essas ações, pode haver consequências, então você encontra outro caminho. Você encontra alguém que fará um certo tipo de ação energética, através da qual a pessoa que você não gosta morrerá. Existe toda uma ciência como esta. Um dos 4 Vedas é dedicado a isso. Isso é chamado de Atharvana Veda, onde se aprende a usar as energias em benefício próprio em detrimento de outras pessoas. Você já ouviu falar de palavras como magia negra, voodoo e Billy Shunyam, e seja lá como chame, em que as pessoas aprenderam a usar as energias para causar danos a outras pessoas? Uma vez que você tenta influenciar alguém energeticamente, para algum benefício próprio, agora este será o pior karma, porque o impacto disso vai muito fundo em você, porque você está impregnando suas energias para fazer isso. Essa é a razão pela qual, mesmo para iniciá-lo em um processo simples como Shambhavi, estou lhe pedindo para dar este passo de ser uma mãe para o mundo, para que você nunca faça mau uso disso, você vê todos como seus. Porque a potencialização de energias tem que vir
com um profundo senso de responsabilidade. A potencialização de energias tem que acontecer com uma dimensão mais profunda de inclusão. Sem inclusão, se você usar a energia, este será o pior karma. Portanto, aqueles que tiveram algumas mudanças dramáticas em suas vidas, por causa das iniciações, vocês devem tomar cuidado, devem tomar o máximo de cuidado para nunca tentarem usar essa habilidade de transformar para fazer outra coisa. Claro, alguns de vocês pensam que farão uma grande coisa curando alguém, intervindo na vida de alguém de alguma outra maneira. Não, este será o pior tipo de karma que você realizará, porque uma vez que você tenta usar suas energias e ainda é capaz de sentir raiva, você é capaz de traçar limites entre o que é você e o que não é você, entre o que é seu e o que não é seu. Quando essas coisas ainda estiverem presentes, você nunca jamais tente fazer nada energeticamente, porque esse será o karma mais impactante que você realizará. Essa é a razão pela qual, para iniciá-lo até mesmo na prática básica de Shambhavi, você deve se tornar uma mãe para o mundo. E essa também é uma maneira fantástica de superar o seu karma. Se a cada momento de sua vida, se você vive com uma emoção inclusiva de ser uma mãe para o mundo, não discriminando entre o que é seu e o que não é seu, agora você não pode deixar de discriminar o que é você e o que não é você, mas pelo menos o que é seu e o que não é seu. Se você remover isso, você resolveu 90% do quebra-cabeça kármico. Acredite, 90% de todas as dimensões do karma, você resolveu esse quebra-cabeça. Para os 10% restantes, eu estarei lá. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Se você tentar controlar a variedade de situações que podem aparecer na sua frente amanhã de manhã, tudo o que acontecerá é que você se tornará uma vida muito limitada. Você caminharia pelo mundo e faria o que precisaria ser feito somente se tivesse uma garantia. Não importa onde você se meta, você não se perderia. Caminhe a passos largos, caso contrário, você será apenas um meio passo. A maioria dos seres humanos são meio passo por causa do medo de sofrer. Se isso acontecer, o que acontecerá comigo? Se aquilo acontecer, o que acontecerá comigo? Se você é bem gerenciado internamente, você sabe como gerenciar seu pensamento, você sabe como gerenciar sua emoção, você sabe como gerenciar seu corpo, sua química, sua energia. Se você sabe como gerenciar tudo isso, o que importa se você entrar no inferno? Pergunto, se você está bem gerenciado, se você há um céu dentro de você, o que importa para onde você vai? O inferno também será um lugar interessante para ir? Mas se você é mal gerenciado, então você quer estar em um lugar agradável o tempo todo, você não vai sair por nada. Eu não estou dizendo que isso é errado, isso é contra a natureza, porque na natureza, cada vida aspira a ser tudo o que pode ser, não é? Toda vida está naturalmente aspirando. Isso não é uma filosofia, isso não é uma ideologia que você deve fazer isso ou aquilo. É natural e intrínseco para toda a vida que ela faça tudo o que pode. De uma minhoca a um inseto, a um pássaro, a um animal, a uma árvore, cada um deles está tentando ser uma vida plena. Se você ir contra isso, simplesmente por causa do medo de sofrer, então, todas as possibilidades de explorar a natureza de ser humano, a tremenda imensidão de ser humano, será perdida para a humanidade. Hoje você verá isso em todos os lugares, quando as pessoas dizem, eu sou apenas humano,
Elas estão falando sobre as limitações de ser humano. Elas não estão falando sobre as possibilidades de ser humano, não é? Se somos a espécie mais inteligente do planeta, se somos a espécie mais capacitada do planeta, deveríamos estar falando de nossas possibilidades ou deveríamos estar falando de nossas limitações? Sempre que alguém escreve ou diz, somos humanos, eles estão sempre se referindo às suas limitações, nunca às possibilidades de ser humano. Isso é porque as coisas mais fundamentais não foram ensinadas em nossos sistemas de ensino. Como lidar com seu pensamento e com sua emoção? O seu drama psicológico saiu de controle? É um drama mal dirigido, acredite em mim? Se fosse um drama bem dirigido, você chegaria à conclusão que quiser, não é? Por ser um drama mal dirigido, quase qualquer um pode tomar conta dele. Quem é o diretor do seu drama psicológico? Praticamente qualquer pessoa, não é mesmo? Qualquer pessoa pode transformá-lo em uma tragédia. A razão pela qual as pessoas ainda nem sequer aprenderam a gerenciar seus pensamentos e emoções, quando você chega aos 10 anos, você já deveria ter aprendido. Aos 60, as pessoas ainda não sabem como gerenciar seus pensamentos e emoções. Elas estão paradas como fantasmas em suas vidas. Elas não precisam da ajuda de ninguém, podem continuar infinitamente criando sofrimento para si mesmas. Agora, suponha que você não sabe como... Você tem mãos normais e você não sabe como usá-las. Do que você se chamaria? Não, diga a si mesmo, não para mim, tudo bem. O que quer que você pense. Se você tem um processo normal de faculdade mental e você não sabe como usá-lo, isso significa a mesma coisa? Sim ou não? Significa a mesma coisa ou não? Você não tem uma mão normal, então você não pode usá-la? Isso é diferente? Olharemos para você com compaixão? Mas você tem uma mão normal e você não sabe como usá-la? Seja qual for a palavra que você usou para se chamar, não me diga, mas a mesma coisa vale se você não souber como usar seu pensamento e sua emoção para o seu bem-estar, não é? Por mau gerenciamento, porque os fundamentos da vida não são compreendidos. Qual é a natureza da minha existência? Se você não souber disso, como vai gerenciá-la? Somente se você compreender a natureza de algo, então você aprenderá a gerenciar isso, não é? Você nem sequer vê o que é. Como gerenciá-lo? Não há como gerenciá-lo. Então, antes de mais nada, é por isso que se chama realização. Você deve entender isso. Neste país, nesta cultura, nunca nos referimos a nenhum tipo de realização espiritual como um feito. Dizemos apenas que é uma realização. Realização significa você simplesmente viu o que já está lá. Você não inventou nada. Você não escalou o topo de uma montanha. Você está começando a ver tudo apenas do jeito que é, mas isso se tornou tamanha raridade que está sendo muito valorizada. Alguém me perguntou 3 dias atrás, eu estava em Kerala. Sadhguru, você parece saber tudo. Eu disse, veja, há apenas uma coisa que eu sei. Eu conheço essa coisa, da sua origem até o seu fim. Ei, por quê? Eu disse apenas uma coisa, e por que vocês estão batendo palmas? Conheço apenas essa única coisa, mas... porque a natureza da experiência humana é tal que você sabe tudo apenas através deste aqui, não é? Você poderia nos dizer algo sobre insônia? Eu venho sofrendo de insônia há quase 6 anos. Então, você poderia me dar algumas instruções práticas? A insônia pode ocorrer por vários motivos. Existem pessoas que dormem bem, mas elas não sabem que elas dormem bem. Existem pessoas que não conseguem dormir bem porque
Talvez seus corpos precisem de uma certa quantidade de descanso e elas acreditam que ele precisa de mais, então elas estão ficando preocupadas. Eu conheci tantas pessoas que estão muito bem, mas elas pensam que não estão dormindo o suficiente porque a prescrição médica de 8 horas, elas não estão dormindo. Elas estão dormindo apenas 4 horas. Elas estão bem, está ok. Se você está bem, você não está privado de sono e dorme de 3 a 4 horas por dia, está perfeitamente bem. Essa é uma boa condição para se estar. Ou existem pessoas que são incapazes de dormir por causa de suas situações psicológicas. Existem algumas pessoas que não conseguem dormir devido à sua situação celular ou genética. Só se você for assim, é uma coisa difícil de resolver, o que você não é, ok? Você não está geneticamente nesse estado, ou a nível celular. As células do seu corpo não permitirão que você durma por algum motivo. Existem muitas causas para isso. Então, se você não consegue dormir, eu acho que você deveria se juntar ao nosso departamento de jardinagem. O dia inteiro, 10 horas por dia, você trabalha lá fora. Você irá cair no sono. Muito. Se isso não funcionar, a maneira mais simples é, se você for iniciado na meditação Shunya, Shambhavi deve fazer isso. Para a maioria das pessoas, Shambhavi faz isso. Se ela não funcionou para você, se você é iniciado na meditação Shunya, verá que ela corrigirá o distúrbio do sono, se houver um distúrbio do sono. Você parece muito bem e feliz. E se você está feliz sem dormir, isso é ótimo. Sim, porque dormir é morte. Todos os dias as pessoas estão morrendo por 6 horas, ou 8 horas, ou 4 horas. Qual a sua escolha? Menos morte ou mais morte por dia? Menos morte é bom, não é? Somente se estiver causando problemas de saúde, você está angustiado, então... Veja, se você estiver indo assim no horário de trabalho, que sua máquina não esteja funcionando bem, o sono é uma espécie de ferramenta de lubrificação para o sistema. Não dormir o suficiente significa que tudo se torna fricção dentro de você. Então, se essas situações de atrito estão acontecendo, há coisas a se fazer. Uma coisa é que ao Chandrakunda aqui, fique lá, 15, 20 minutos todos os dias, você verá, o corpo irá se acalmar. Ele estará bem lubrificado. E você verá a natureza de fricção da sua mente e do seu corpo irá embora. Se isso se for, quanto tempo você dorme não é um problema, de maneira alguma. Nem todo ser humano precisa dormir pelo mesmo período de tempo. Essa é uma noção muito errada. Pessoas diferentes precisam de níveis diferentes de sono e um aspecto do yoga, ou um foco do yoga é como reduzir o sono, porque o sono é escapar da vida, não é? As pessoas dizem, eu gosto de dormir. Ninguém pode gostar de dormir. Você gosta do descanso que o sono lhe proporciona. Não há como desfrutar da vida, porque no sono, você e o mundo são aniquilados. Isto é, se você estiver realmente dormindo. Então, de manhã cedo, às 5h30, você está fingindo dormir. Pode ser uma alegria, pode ser um prazer, eu entendo isso. Quando o alarme está tocando, você está apenas fingindo dormir. Esse é o prazer. Não posso negar isso. Mas quando você está realmente dormindo, você não sabe o que é. Você nem está lá. Portanto, você não pode gostar de dormir. Mas o resultado do sono é algo que desfrutamos. O que o sono nos faz, em termos de relaxamento, em termos de descanso, em termos de regeneração do sistema, disso nós desfrutamos. Portanto, se sua regeneração for realmente boa, pode acontecer que o volume de sono que você precisa venha a diminuir drasticamente. Há um aspecto, acho que outro dia alguém estava me perguntando sobre a glândula pineal. Se as secreções da pineal aumentam, isso geralmente na Índia é chamado de amruta, ou elixir da vida. Se a amruta começa a fluir, uma coisa que acontecerá é que o sono diminuirá, porque o sono é morte.
Se em um determinado dia ela flui demais, você não consegue dormir, isso é uma coisa normal. Portanto, por qualquer motivo que você esteja dormindo, ou não estiver dormindo o suficiente, se isso for um problema, verifique pela manhã como você está. Se você estiver se sentindo maravilhoso e ativo durante o dia, esqueça o sono. Se você pode ficar sem dormir e está muito bem, qual é o problema? Bem, isso não vai acontecer agora, mas se isso acontecer, qual é o problema? Eu estou perguntando. Somente se você não souber lidar com a vida, você quer dormir 12 horas por dia, não é? É uma maneira de escapar. Se você pretende dormir muito, sem propósito, de certa forma é um suicídio. Você precisa descansar e você dorme, tudo bem. O corpo precisa de descanso. Portanto, seja no departamento de jardinagem ou na meditação Shunya, uma dessas coisas, você vai encontrar a solução para você. Sadhguruji, então como é? Ok, então, para todos nós, como devemos viver nossos dias? Qual é a melhor maneira de lidar com isso? Fale para a gente em frases bem simples e claras. Faça isso e você estará, pelo menos, no caminho para ser radiante, ou feliz, ou atento, ou vivendo de uma maneira agradável e consciente. Se você apenas observar, se todos se empenhassem um pouco, se todos reservassem um pouco de tempo para este pedaço de vida, ok? Não para a sua família, não para a sua carreira, não para qualquer outra coisa, apenas para este pedaço de vida. Ofereça-lhe um pouco de tempo, porque este é o pedaço de vida mais importante na sua vida, não é? Sim ou não? Mesmo que você esteja apaixonado por alguém, ainda assim este é o pedaço de vida mais importante, não é? Então preste um pouco de atenção neste. Como é que acontece? Por que você tomou isso como garantido? Acredite em mim, você não vai estar aqui para sempre. Eu o abençoo com uma vida longa, mas você morrerá um dia. Sim ou não? Sim. Portanto, não tome isso como garantido. Amanhã de manhã, se você acordar, não, esse não é o meu desejo, mas eu quero que você saiba. De todas as pessoas que vão para a cama hoje à noite, mais de 1 milhão de pessoas não irão acordar amanhã de manhã. E amanhã, se você e eu acordarmos amanhã de manhã, isso não seria uma coisa fantástica? 1 milhão de pessoas não acordou? Você acordou. Isso não é incrível? Apenas olhe para o teto e sorria. Você ainda está acordado? Você ainda está por aqui? E para muitos, para milhares de pessoas, alguém que eles gostam muito não acordou. Portanto, apenas verifique essas 5, 6 pessoas ao seu redor. Todas elas acordaram. Uau, este é um dia fantástico. Você acordou e todos ao seu redor que são importantes para você acordaram. Este não é um dia fantástico? Você não concorda. Sim. Você não parece concordar, porque o problema é somente este. Você está vivendo com a ideia de que você é imortal? Quando eu digo você é imortal, você não está na verdade pensando que você é imortal, mas você não está consciente da sua mortalidade. Se você não está consciente da sua mortalidade, de alguma maneira você pensa que é imortal, não é? Quantas vezes ao dia você está consciente de que é mortal? Se você estivesse consciente, você teria tempo para reclamar? Você teria tempo para brigar com alguém? Você teria tempo para fazer alguma bobagem com a sua vida? Se você soubesse, se você estivesse consciente de que você é mortal, você não faria nada que não fosse absolutamente necessário para você e para todos ao seu redor. Se você fizer esta única coisa, se você apenas se lembrar, não pense que isso é algo negativo, a morte não é algo negativo, ela é a única coisa que adiciona valor à sua vida. Se você estivesse aqui para sempre, você seria insuportável? Sim, sim, sim. Não estamos contentes de que todo mundo morre um dia? Se você apenas se tornar consciente desta única coisa,
de estar sempre consciente de que eu sou mortal, não precisa pensar eu vou morrer hoje, não é esta a nossa intenção. Queremos viver o máximo possível, apenas saiba que um dia eu vou morrer. Se você simplesmente estiver consciente desta única coisa, você naturalmente irá se tornar espiritual. Todos os dias, todos os momentos, se você se lembrar que esta é uma vida breve, eu sou mortal, um dia eu morrerei, apenas faça isso por 2 dias e veja, interiormente você se tornará em algo verdadeiramente fantástico. Isso é simplesmente lindo. Isso é tudo que é necessário. Se você quiser saber o valor da vida, apenas saiba que é um breve acontecimento. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Então, Shankara Pillai foi para Goa e estava caminhando na praia. Lá, ele viu algo saindo da areia. Apenas por curiosidade, ele se abaixou, tirou da areia e era uma lâmpada. Ele a pegou e poliu com sua camisa, só para limpar. E no momento em que o fez, eis que o gênio saiu. O gênio veio, levantou-se e disse: certo, faça 3 pedidos. Você me libertou, portanto você tem 3 pedidos. Peça o que você quiser. Shankara Pillai olhou para aquilo, nossa, 3 pedidos, nossa. Então ele disse, eu quero uma Ferrari vermelha. Assim, ali mesmo, na areia, uma Ferrari vermelha brilhante. Então o gênio disse, vamos lá, qual é o segundo? Shankara Pillai disse, eu quero 10 milhões de dólares. 10 milhões em notas novas e limpas no banco traseiro da Ferrari. O gênio disse, vamos lá, qual é o terceiro pedido? Shankara Pillai disse, eu quero ser irresistível para as mulheres. Ele se transformou em uma caixa de chocolate. Então, quando algo é tão precioso para você, eu não quero interferir nisso. Veja, eu sou feito de chocolate, não está vendo? Chocolate escuro. Então, o chocolate por si só não é prejudicial. Infelizmente, você está consumindo açúcar demais junto com ele. É por isso que ele causa tantos problemas. Quem come chocolate tem muitos problemas, por causa da quantidade de açúcar que estão ingerindo. Se você pudesse comer somente o chocolate, ele é um certo tipo de estimulante, um tipo muito estranho de estimulante. Ele tem certos valores positivos e, na verdade, seu cérebro poderia funcionar. Sério, seu cérebro funcionaria um pouco melhor se você comesse cacau. Não com tanto açúcar. O açúcar estragou tudo. Se você comer apenas cacau, se você pegar as sementes de cacau e mastigá-las, uma vez que você pega o gosto é bom. As sementes do cacau, se você mastigá-las, é muito, muito bom. Pimenta do reino. E as sementes de cacau têm algo muito semelhante. Na Índia, usamos mel e pimenta do reino combinados para vários problemas que as pessoas têm, e isso produz resultados milagrosos. O cacau também tem algo semelhante, sem o ardor. Existe também chocolate 100% à venda, mas provavelmente a maioria de vocês não vai gostar porque é amargo. Se você conseguir consumi-lo sem açúcar, tudo bem, ou com um mínimo de açúcar, tudo bem.
Mas geralmente o chocolate que você compra no comércio está carregado de açúcar. Então, a qualidade da minha atividade, a natureza da minha atividade é definitivamente determinada pelo tipo de corpo, de mente, de energia que carregamos, não é mesmo? Agora mesmo, quando eu estava entrando no avião, em Atlanta, havia uma senhora aguardando ao meu lado e ela estava usando tantas coisas, joias e grandes braceletes e tudo mais. Então ela retirou algumas das menores. Preciso tirar essa também? O segurança foi dizendo sim, 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 tudo. Então eu disse a ela, veja, eles mataram Bin Laden e ainda assim não funcionou. Ele mudou completamente as nossas vidas, pelo menos a maneira como viajávamos. Você tem que tirar o sapato, você tem que fazer isso, você tem que passar pela máquina onde eles tiram as suas calças. Sim. Ou você é revistado ou você vai e fica numa máquina sem calças. Uma dessas coisas você tem que fazer. Portanto, ele é um homem muito bem-sucedido? Podem ter matado ele, mas ele é um homem muito bem-sucedido, porque ele tem influenciado nossas vidas mais do que nós jamais influenciamos a vida dele, não é mesmo? Sim ou não? Ele não influenciou nossas vidas mais do que quase qualquer outra pessoa? Ele influenciou as nossas vidas até um ponto em que a maneira como existimos mudou, não é? Agora, aeroporto significa que você tem que pensar, você não consegue ir feliz para as suas férias, você tem que tirar tudo antes de entrar no avião. Portanto, a nossa ideia de sucesso, ou a qualidade do sucesso, vem essencialmente do que está acontecendo em nossa mente, em nosso corpo, em nossa energia, não é mesmo? Sim, definitivamente sim, não é? Então, tornar seu corpo muito agradável, tornar sua mente muito agradável, tornar as nossas energias muito agradáveis, isso precisa acontecer antes que uma pessoa embarque no sucesso. Se ela for desagradável em seu corpo, desagradável em sua mente, desagradável em sua energia, quando ela buscar por sucesso, espalhará a infelicidade por todo lugar. Sua ideia de sucesso será tal, porque você só pode fazer o que você é, você não pode fazer nada além do que você é, não é mesmo? Sim ou não? Você pode fazer outra coisa além do que você é? Você só pode fazer o que você é? Se você estiver se sentindo muito bem agora, você pensará em fazer coisas agradáveis para todos à sua volta? Se você está se sentindo mal agora, você naturalmente fará coisas desagradáveis com as pessoas, não é? Se eu te encontrar quando você estiver muito feliz, tenho certeza que você será uma pessoa maravilhosa. Se eu te encontrar quando você estiver infeliz, frustrado, com raiva, você é capaz de se tornar detestável, não é? Isso não é verdadeiro para cada ser humano? Sim ou não? Portanto, o problema com Osama Bin Laden não é sobre ele ser bom ou mau. Ele está em um certo estado de desagradabilidade por qualquer razão, ele está com raiva. A raiva é desagradável, não é? Quando um homem está com raiva, é isso que acontece. Quanto mais poderoso ele é, quanto mais bem-sucedido ele é, mais dissabores ele é capaz de espalhar, não é? Sim ou não? Então, definitivamente, como você se mantém, antes de você embarcar mundo afora, antes de você tocar qualquer outro ser humano, tornar este aqui totalmente agradável é uma responsabilidade fundamental, não é? Antes de você tocar outra vida, você deve tornar esta vida um processo muito agradável. Assim, tudo que você toca de uma maneira agradável. Se por alguma razão você tornar isso desagradável, qualquer que seja a sua razão, você naturalmente vai espalhar desagradabilidade pelo mundo. A primeira e mais importante coisa que precisamos entender é: filho não significa um projeto personalizado. Estamos fabricando a próxima geração de pessoas. Aqueles que decidem ter filhos devem ter tempo dedicado ao filho, não encaixando aqui, 10 minutos aqui, 10 minutos ali. Você deve ter tempo de dedicação integral, porque se trata de tornar a próxima geração melhor do que nós somos.
Não tem nada especial a ser feito. Você não precisa comprar um brinquedo sequer. Você só precisa gastar tempo. Só precisa expor eles à natureza. Só precisa expor eles a várias formas de criação. Mas, só para se livrar da criança, você comprou um iPad para ela quando ela tinha 5 anos. Veja, você compra um iPad para ela quando ela tem 4 ou 5 anos. Não pense que é por causa do seu amor. Você está sendo estratégico. Você quer se livrar dela. Livrar-se dela significa que ela abre algo e algo está acontecendo infinitamente no iPad, para que você possa tratar de seus assuntos da maneira que você quiser. Eu não acho necessário que tais pessoas tenham filhos, a menos que você esteja disposto a dedicar tempo. Você não deve cometer esse crime. Não é necessário. Mas uma vez que você tenha, você precisa dedicar tempo. E antes de tudo, você precisa se firmar. Você deve se tornar aquele tipo de pessoa que a criança vai admirar e vai amar estar junto. Então, até mesmo o tempo pode ser ajustado. Se eles realmente estão admirando você, 5 minutos valem 5 dias. 5 minutos de contato são como 5 dias. Nada para ensinar. O que há para ensinar? O que há para ensinar? O que você sabe sobre a vida que a criança não sabe? Estou perguntando. Truques de sobrevivência, não os ensine muito cedo. Esse é um problema sério. Hoje em dia, acho que é um pouco menos do que costumava ser. Crianças de 3 anos, eles estão perguntando, o que você quer se tornar? Eu quero me tornar piloto. Eu quero me tornar um soldado. Hoje em dia, todo mundo quer, todos os meninos querem ser soldados porque esse é o jogo que eles estão jogando. Porque eu vejo nesses jogos, significa que a cabeça de alguém cai. Eles podem se tornar Jihad Jones. Porque desde a infância eles estão arrancando a cabeça das pessoas. Então, ao que você quer expor seus filhos é algo que todo pai e toda mãe precisa pensar, porque é a exposição, não é o ensino moral que vai colar, é a exposição a que a criança foi exposta, que realmente vai se perpetuar ao longo da vida dela. Você deve expor elas a todas as coisas positivas e maravilhosas. Coisas positivas não significa certo contra errado, simplesmente vida do jeito que é. Acho que, se as pessoas querem ter filhos, isso pode soar extremo, mas eu diria que pelo menos por 2 meses em um ano, quem tem filhos deve se retirar para um espaço natural. Não morar em tocas na cidade ou naqueles apartamentos como ninho de pássaros. Eles devem ir ao menos por 2 meses. Tudo bem, mesmo que você tenha que morar em uma barraca em algum lugar, mas eles devem viver na natureza, as crianças. Muito, muito, muito importante. Se você quiser ter seus filhos fisicamente, mentalmente saudáveis e equilibrados, o que é o mais importante. Os pais pensam que todas as coisas que não puderam fazer, eles devem alcançar por meio dos filhos. Então, eles deveriam ter criado cavalos de corrida. Eles não são uma extensão das suas ambições. Não são e não precisam ser. Então, é assim porque as pessoas pensam que elas são donas dos filhos. Não, eles não são sua propriedade. Acho que hoje em dia eles estão dizendo a você. A geração mais velha hesitou em dizer isso. Essa geração, quando eles têm 10 anos, estão dizendo a você, você não tem nenhum direito de me dizer o que fazer. Então isso significa dizer que você não diz nada a eles? Não, é da sua conta ver, porque se você não os orientar, outra pessoa na rua irá. Ou alguém vai fazer de longa distância na internet, todos os tipos de criaturas estão por aí, certo? Portanto, sim, para protegê-los, para nutri-los, para permitir que explorem suas possibilidades. É seu dever fazer isso enquanto pai e mãe. Mas a preocupação dos pais talvez seja o que vai acontecer, o que vai acontecer. Me diga, quando você sente medo, isso é fantástico? Olá? É uma das emoções mais terríveis que você pode sentir. Por que estamos pensando
que devemos ter medo do nosso futuro, não apenas do seu futuro, de tudo que você faz e até mesmo medo de Deus, certo? Medo de tudo. Qual é o sentido? Não existe isso. Não existe isso de que essa geração deva ser uma extensão da geração anterior. Essa geração deveria fazer algo que a geração anterior não poderia imaginar. É aí que existe um propósito para essa geração, não é? Caso contrário, qual é o sentido? Se você vai fazer as mesmas coisas. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. O sêmen é de um nível extraordinário de potência, é uma das coisas mais potentes se você souber como utilizar. Ele pode ser transformado em um nível diferente de função? Absolutamente. Isso pode ser comprovado cientificamente. Qual a importância do sêmen de um homem para o seu bem-estar físico, mental e espiritual? Desperdiçar nosso sêmen pode nos prejudicar espiritualmente? Bem, você sabe, o sêmen é a base da sua existência física. Seja você um homem ou uma mulher, você passou a existir porque isso é 50% do ingrediente. Sim? Bem, nós temos pele, temos células epiteliais, temos cabelo, temos muitos outros aspectos do corpo, você sabe, coração, fígado, rins, tantas coisas. Todas essas células têm uma certa potência à sua própria maneira, mas o sêmen é de um nível de potência extraordinário, ele pode criar uma vida completamente nova. Bem, hoje você pode pegar uma célula epitelial e fazer muitas coisas em um laboratório e talvez possamos lhe clonar, certo? Portanto, o potencial está aqui também, mas não está na mesma dinâmica que existe na célula a qual você está se referindo como sêmen. Então, na cultura yógica, isso é chamado de virya. Virya também se refere ao que você chama de Vajra, que significa estabilidade ou diamante, que é a coisa mais dura. Portanto, no corpo humano, Virya é considerado como Vajra. Isso quer dizer que é uma das coisas mais potentes se você souber como usar. Bem, como usar isso? Quer dizer que você pode usá-lo para produzir uma criança? Isso é uma coisa? Bem, se você essa pergunta está sendo feita porque você o está usando para derramá-lo nos lençóis da JNU, ok? Se é assim que você o está usando, bem, essa é a sua compulsão, independente do que você faça. Isso não é algo para ser julgado moralmente, essa não é a questão. A pergunta é qual o nível de compulsão que a pessoa tem. Mas qualquer coisa neste corpo pode ser transformado em um nível de função diferente, absolutamente. Não apenas o sêmen, tudo nesse corpo pode ser transformado. Veja, suponha que eu dê a você todos os ingredientes para fazer uma sopa, os mesmos ingredientes para todos vocês. Você acha que todos vão produzir a mesma sopa? Não. Vocês produzirão 500 variedades de sopas, embora com os mesmos ingredientes. Isso é tudo o que está acontecendo conosco no momento. Todos somos fundamentalmente os mesmos ingredientes, mas veja como cada um de nós é diferente. Sopas diferentes. Bem, se eu lhe der ingredientes para fazer uma sopa, você pode fazer uma ótima sopa ou uma péssima sopa, depende do tipo de habilidade que você tem, não é? Então isso vale para tudo, não apenas para o sêmen. Cada dimensão de seu corpo e de sua mente, você pode transformar em algo extraordinário, ou pode torná-lo medíocre, ou pode torná-lo um problema sério. Cada aspecto de sua vida, isso também se aplica a esse aspecto da vida. Veja, as pessoas estão fazendo traduções literais, mas se você quer produzir uma certa, digamos, células epiteliais, o quanto de energia o corpo gasta nisso?
E se você quiser produzir uma célula que você chama de sêmen, o quanto de energia o corpo gasta é muito diferente. Isso pode ser comprovado cientificamente. Portanto, quando você está investindo tanta energia nisso, obviamente isso tem uma potência se você souber como explorar. Mas você tem competência para explorar? Você é capaz de explorar? Você tem o sadhana necessário e a orientação para fazer isso? Essa é a grande questão. De questão, de questão, de questão, de questão, de questão, de questão, de questão.